o assunto que eu trago para a gente trabalhar é o sentido da vida. Fala-se muito nesse termo, sentido da vida, e eu resolvi trabalhar isso em uma live com vocês. Então, eu trago para conversar com vocês, esse é um questionamento sobre o propósito da vida. Não por que nós estamos aqui, para que nós estamos aqui. Qual a finalidade de nós estarmos aqui? Não é? Esta nossa conversa ela vai ter uma base filosófica, que não há como falar sobre o sentido da vida sem citar alguma coisa de filosofia, não que eu seja um estudante de filosofia, mas acontece que a filosofia ela está em tudo, né? Ela está justamente na base da existência, na base da vida. E vamos utilizar também toda essa questão espiritualista, né? Que é basicamente o meu trabalho, que é justamente o forte do meu trabalho. Então, esse viés que nós vamos utilizar, filosófico, espiritualista, muitas vezes pode gerar conflito, e não é essa a intenção, né? Eu sei que é difícil, muitas vezes, a gente obter um consenso sobre qualquer tema que vá se utilizar em live. Mas a intenção nossa, pelo menos aqui, não é gerar polêmica. A nossa intenção é trazer um assunto à tona, de repente um assunto do qual não se trata no dia a dia, não se pensa. Por quê? Porque a vida humana hoje ela está cada vez mais acelerada, cada vez mais corrida, e de repente, quando nós nos damos conta, o dia passou, a semana passou, o mês passou, o ano passou e a vida passou. Então, filosoficamente, o sentido da vida é nós nos respeitarmos mais. É importante a gente entender nesse sentido, esse sentido da vida, esse aspecto, porque o grande sentido da vida, filosoficamente falando, é nós nos aceitarmos mais. Nós passarmos a aceitar as pessoas como elas são, e não como nós gostaríamos que elas fossem. E você só consegue começar a perceber isso quando aquilo que você fala, existem muitas pessoas batendo de frente. Por isso que eu estou começando essa live hoje dessa forma. Não é tão importante nesse momento para nós colocarmos o nosso ego à frente desse nosso diálogo. Eu sei que provavelmente vocês têm uma visão diferente de tudo aquilo que eu vou falar, mas é uma visão que está sendo proposta, né? Daqui a pouco eu pego no tranco, né? Então, quando nós tiramos a nossa razão do centro de importância, quando nós tiramos o nosso ego do centro de importância, nós começamos a abrir um pouco mais o nosso plano mental. Por que é que nós estamos presos nessa terceira dimensão? Porque isso aqui é uma prisão. Por que é que nós estamos presos na quarta dimensão? A quarta dimensão não é um nível consciencial igual para todo mundo. A quarta dimensão ela tem níveis, né? É como se fosse uma cebola. Dependendo da forma como você esteja hoje, na hora que você for dormir, você vai sair do seu corpo diferente de ontem, provavelmente diferente de amanhã também. Então, dependendo da forma como nós saímos do nosso corpo, nós vamos acessar na quarta dimensão níveis de consciência mais denso ou pesado. Isso significa o quê? Para que eu possa aceitar o outro, por exemplo, eu tenho que procurar pensar como o outro, e nem sempre é importante. Como a gente não consegue fazer isso, o ideal é que realmente nós respeitemos as pessoas. Você pode até não aceitar o que o outro diz, da forma como o outro quer viver a vida dele, ou como ele quer imputar a você aquela forma de viver. Nós não vamos aceitar, mas nós vamos respeitar, porque é um direito que essa pessoa tem de fazer da vida dela o que acha melhor, o que acredita melhor. Mas é que, basicamente, a gente coloca sempre o nosso ego à frente, não é? Nós colocamos a nossa razão como centro de importância, ou seja, eu tenho razão
e ninguém mais tem razão. Eu estou certo e você está errado. Né? É muito comum isso, a nível de pai e filho. Né? O pai sempre acha que está certo, mas nem sempre o pai está certo. O professor acha que está certo, mas nem sempre é assim. O marido acha que está certo, a mulher acha que está certa. Cada vez que a gente vive esse tipo de conflito, a nossa vida vira um caos. Né? Então, quando a gente tem uma qualidade não, um tempo de vida já avançado, que é o que acontece comigo, por exemplo. Então, quando eu começo a fazer uma análise, uma retroanálise de tudo aquilo que eu já vivi, de tudo aquilo que eu experienciei em vidas anteriores e nesses momentos anteriores, quando eu digo vidas anteriores, não necessariamente encarnações anteriores, mas muitas vezes aqui nessa própria vida, porque nós nascemos, vivemos e morremos muitas vezes aqui. Então, quando nós começamos a aceitar o outro como ele é, por exemplo, isso denota uma morte. É uma morte dentro do nosso espírito, ou seja, está morrendo dentro de nós um nível de consciência denso e pesado, onde quem manda sou eu, onde quem entende sou eu. E todos nós, de uma certa forma, temos isso. E nós precisamos nos tornar mais acessíveis aos outros, respeitando os outros. Espiritualmente, o sentido da vida é a morte. Filosoficamente, o sentido da vida é nós respeitarmos os outros, respeitarmos o outro, aceitando como o outro existe, como ele vive, como ele quer viver. Isso não implica de nós fazermos o que ele quer ou vivermos da forma como essa pessoa quer, por exemplo. Né? Mas nós precisamos respeitar. Já espiritualmente falando, o sentido da vida é a morte. Porque desde que você nasce, você começa a morrer exatamente no mesmo instante. Há uma degeneração do corpo, nós já falamos sobre isso tantas vezes, né? Então, por isso é importante nós aprendermos a viver de forma correta. E viver de forma correta é parando de bater de frente com todo mundo que está pensando diferente de nós. Nós vivemos um momento nesse planeta, especialmente nesse país, onde quando você fala aquilo que você pensa, você é agredido, você é apedrejado, porque automaticamente você está agindo contra as outras pessoas. Mas elas não têm a noção que nós temos de vida. Elas não têm, por exemplo, essa preparação para a compreensão que nós temos aqui agora. Então, se espiritualmente o sentido da vida é a morte, a única coisa que eu preciso é aprender a morrer? Não, eu preciso aprender a viver de forma correta. E a forma correta é aceitando o outro como ele é, respeitando o outro como ele é, valorizando apenas aquilo que tem que ser valorizado. Vamos imaginar, eu estou aqui diante da Joana d'Arc, minha amiga Joana d'Arc. Como ela é minha amiga, eu posso brincar um pouquinho com ela. Né? Então vamos imaginar que Joana d'Arc seja uma cabeça dura, uma pessoa difícil de se lidar, que não é o caso. Mas vamos imaginar. Por isso eu disse, ela é minha amiga, eu posso brincar com ela um pouquinho. Vamos imaginar que a Joana d'Arc acorde hoje com o pé esquerdo. Ela acordou desestruturada, o dia de ontem dela não foi legal, a noite dela não foi legal, e ela acordou do avesso, ela acordou um pouco atrapalhada. E de repente eu digo alguma coisa a Joana, e ela me dá uma patada. E ela pode se tornar grosseira. Mas não que ela seja grosseira ou que ela queira ser grosseira, mas ela pode estar naquele momento. Então, o fato de compreender o sentido da vida, pelo âmbito da espiritualidade, é não valorizar o que não precisa ser valorizado. Eu só devo valorizar aquilo que deve ser valorizado. Por exemplo, uma coisa que, espiritualmente falando, nós precisamos dar muita atenção quando nós falamos em sentido da vida. É o tempo de existência, é o tempo de vida útil, é o tempo que você está utilizando este corpo. Esse corpo, esse personagem atual. Esse personagem atual, por exemplo, eu não sou o Palermo, eu apenas estou o Palermo. Então, este corpo não é o Palermo. Este corpo é um veículo que permite ao Palermo existir. É um corpo que permite ao Palermo, é um veículo que permite ao Palermo se locomover de um lado para o outro e fazer determinadas coisas, fazer coisas boas, de repente coisas ruins, bobagens, né? Então, quando nós pensamos que o sentido da vida é nós começarmos a dar mais atenção
ao tempo que nós estamos aqui, isso significa que em nossa existência, em cada dia, em cada hora, em cada semana, nós precisamos identificar, nesse nosso tempo de existência, o quanto nós somos felizes. Então, vamos lá, eu vou perguntar para o Paulo Martins, para a Cleide, para a Eliane, para a Rosimeire, o quanto do seu tempo você é feliz? O quanto do seu tempo você é feliz? Você foi feliz hoje? Você foi feliz essa semana? Mas esquece esse conceito de felicidade boba, humana. Ah, porque eu comprei um celular novo, eu troquei de carro, eu comprei uma roupa nova. Isso não é felicidade. Felicidade é quando você está em paz. É quando você está em paz com a sua vida. Muitas vezes, quando eu estou diante de um paciente no consultório, eu digo para ele, a questão a ser analisada quando você busca a ajuda de um terapeuta, especialmente um terapeuta que trabalhe internamente dentro de você, da forma como eu vou trabalhar, que é justamente esse trabalho espiritual, eu preciso ter bastante critério espiritual para poder compreender o porquê aquela pessoa não consegue entender aquilo que eu falo. Basicamente é isso. Nós estamos aqui para nos comunicar, nós estamos aqui para nos complementar, nós estamos aqui para nos auxiliar. Nós não somos ilhas, nós não somos seres indivíduos, nós não somos indivíduos nesse sentido. Porque tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu penso, está incidindo diretamente em todas as pessoas que estão próximas a mim. E próximas a mim não significa as pessoas que estão aqui na cidade de Santos. Próximas a mim não significa as pessoas que me conhecem, que já me ouviram falar, que já me viram de alguma forma. As pessoas próximas a mim são pessoas, na grande massa, pessoas que nunca me viram, que não sabem da minha existência, mas elas estão vibrando naquele mesmo nível de sintonia em que eu estou naquele momento. Então, a questão toda a ser analisada é o quanto eu sou feliz agora? O quanto você é feliz agora? Porque isso é um quesito extremamente importante que vai ter uma análise extremamente importante quando você sair definitivamente do seu corpo. Sabe? Existem muitas explicações equivocadas com relação à espiritualidade. Quando você sair, se você cometeu muito pecado, você vai ser punido. Não existe pecado, a não ser na sua cabeça, ser naquilo que você está criando. Da forma como você lida com a existência, a sua existência, da forma como você coloca o seu ego no meio de tudo, automaticamente você pode estar acreditando criar uma série de situações constrangedoras. E na hora que você sair do corpo, você vai responder por isso. Não há como ser diferente, não é? Então, por exemplo, quando você... Imagina que você está desencarnando agora e você conseguisse olhar para trás e visse no seu campo de existência o quanto você foi feliz naquela existência. A felicidade não significa momentos felizes, exatamente como as pessoas muitas vezes colocam. Ah, a felicidade não existe, existem momentos felizes. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Esse é o sentido da vida. Nós precisamos interpretar o que significa felicidade, como essa felicidade ela é criada, ela é estruturada dentro de nós. E da forma como eu vou falar, parece até que eu sou o rei da cocada, nesse sentido todo, e não estou, não. Eu estou passando para vocês experiências minhas, né? Experiências minhas, dificuldades que eu tenho no trato com a minha própria existência, no trato com a minha própria vida. Por isso, é importante que você repense tudo aquilo que nós estamos conversando, eu e vocês, né? Eu e você. E se eventualmente você tiver dúvida, pega o papel, anota. E a hora que eu terminar essa preleção, você vai escrever para mim aqui, se você está no Facebook, se você está no YouTube, vai escrever no Instagram também. Só que quem for perguntar ou escrever no Instagram vai precisar clicar naquele pontinho de interrogação ali. Então, vamos lá. Quando nós sairmos definitivamente desse corpo, a primeira coisa que nós vamos parar e pensar é o quanto nós fomos felizes. Palermo saiu do corpo, morreu danado, desencarnou. Então,
o que este personagem vai olhar lá atrás. O quanto ele foi feliz. O quanto ele fez pessoas felizes. O quanto ele criou possibilidade das pessoas serem felizes. Mas quando ele criou possibilidade das pessoas serem felizes, ele estava sendo feliz ou aquilo estava sendo enfadonho para ele? E é sobre isso exatamente que a gente vai falar. O quanto essa felicidade ela é compreendida e trabalhada dentro de nós. A única missão, as pessoas falam muito em missão de vida. Qual é a sua missão? Palermo, qual é a minha missão de vida? A missão de vida de qualquer um é ser feliz agora. Porque só existe o agora. Não existe nada além do agora. Não existe o amanhã. E também não existe o ontem. Porque você está dentro de uma matrix. Eu pretendo fazer uma live falando sobre a saída da matrix na semana que vem, na próxima segunda-feira. Eu já estou preparando também. Quando eu comecei a preparar esse tema, o sentido da vida, eu comecei a preparar também em paralelo, porque são coisas muito parecidas. A matrix, na qual todos nós estamos inseridos, e como é que nós conseguimos sair desse nível de consciência. Então, eu consigo sair desse nível de consciência quando eu estou feliz agora. Então, eu só tenho agora para ser feliz. Você não tem mais um minuto atrás, uma hora atrás. Você não tem daqui a meia hora. Você não tem daqui a um dia. Né? A Lúcia Marisa está dizendo, eu sou feliz, eu sou muito feliz. Caramba, que bacana. É bom quando a gente se quando você se depara com uma pessoa assim, né? Porque automaticamente ela está vivendo a vida dela, ela está vivenciando cada situação da vida dela dentro dessa sintonização que a gente está procurando colocar aqui. Eu preciso valorizar aquilo que tem que ser valorizado. E quando eu valorizo só o que tem que ser valorizado, com certeza absoluta, eu vou passar por cima de muitas coisas que poderiam me agredir. Eu vou passar por cima de muitas situações que poderiam me fazer ficar mal. A vida, ela não pode ser, então, interpretada como um sacrifício, né? E sim, ela precisa ser interpretada como um prazer. Essa é a tônica, basicamente, desta live de hoje, que eu pretendo trazer para vocês, para a gente poder, depois de terminar a preleção, até conversar um pouquinho. Mas um prazer a cada instante, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós dirigimos, enquanto nós vivemos cada momento. Daí a importância de nós escolhermos muito bem aquilo que nós vamos fazer. Porque quando nós escolhemos bem coisas que nós vamos fazer, essas coisas nos engrandecem. Vamos levar esse ângulo da conversa para o lado profissional. Existem 3 formas de você atuar na vida humana, profissionalmente falando. Você pode gostar do que faz, você pode fazer o que gosta e você pode não gostar. Você pode até odiar também aquilo que você gosta. Eu conheço e conheci muitas pessoas no decorrer da vida que faziam coisas porque tinham que fazer. Sabe? Não, eu tenho que sustentar minha família. Né? Então, goste ou não goste, eu tenho que fazer. Eu não posso me dar ao luxo de fazer aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu gostaria de fazer. Muitas pessoas pensam dessa forma. Infelizmente. Né? Eu nunca fiz, em toda a minha vida, absolutamente nada que eu não gostasse de fazer. Sabe? Houve momentos, por exemplo, de eu entrar, ainda garoto, numa determinada empresa, X, né? De manhã cedo e na hora do almoço eu não voltar mais, porque eu percebia, logo de cara, eu já percebia que aquilo iria me fazer mal. Outras atividades, por exemplo, que eu desenvolvi por curto espaço de tempo, eu também não gostava daquilo. Eu fazia aquilo dentro dessa convenção aqui, né? Ou seja, eu precisava fazer aquilo para poder existir, para poder passar de um dia para o outro, para poder continuar vivendo. Então, quando eu comecei a entender que eu posso fazer aquilo que eu gosto, eu posso focar naquilo que eu gosto, a minha vida ela começou a tomar um rumo diferente. Isso foi há cerca de 25 anos atrás. Né?
quando eu decidi largar tudo aquilo que eu tinha, toda aquela bagagem que eu tinha, todo aquele conhecimento que eu tinha, para seguir um caminho novo, um caminho zerado, um caminho onde ninguém, inclusive, entendia naquele momento. Imagina, há 25 anos atrás, você falando de terapia holística, ninguém sabia o que significava. Sabe? A terapia holística hoje, por exemplo, as terapias integrativas, isso são, existem tantos nomes para a mesma coisa hoje, mas hoje existe uma procura, existe uma compreensão, existe um entendimento, mas há 25 anos atrás, não. Então, aquilo que você vai fazer, você tem que amar o que você vai fazer, você tem que gostar profundamente daquilo que você vai fazer. O sentido da vida, o sentido do sucesso é justamente esse. Porque todas as pessoas que tiveram sucesso de fato na vida eram pessoas apaixonadas pelo que faziam. Eram pessoas que sabiam exatamente aquilo que queriam. E aí eu vou ter que voltar novamente nos temas antigos, nas pessoas do passado. Thomas Edison, né? Imagina, se o cara não quisesse de fato criar a lâmpada, ele errou mais de 1000 vezes, ele fracassou mais de 1000 vezes, mas ele sabia que ele ia criar a lâmpada. Aquilo fazia com que ele se tornasse feliz, né? Abraham Lincoln, por exemplo, é outra pessoa. Henry Ford, outra pessoa. Serona Bravanel, imagina, esse homem, quando era um garoto, ele sabia exatamente o que ele ia fazer, ele sabia o que ele queria fazer, o que ele gostava de fazer, aquilo que de fato iria fazer com que ele se transformasse numa pessoa importante nesse universo. Então, cada vez que nós nos colocamos dessa forma, nós começamos a compreender o sentido real da vida. O sentido da vida é ser feliz agora. É respeitar o outro, é aceitar o outro como ele é. Agora, veja só, quantas vezes você se depara com uma situação assim? Trabalhar muito agora para ser feliz depois, né? O jovem, ele pensa, vou trabalhar muito agora para quando eu ficar velho, eu ter uma qualidade de vida melhor, mas ele pode morrer antes de ficar velho. Trabalhar a semana inteira e ser feliz no final de semana. Não, eu não tenho problema, eu posso trabalhar a semana inteira feito um cavalo, mas no fim de semana eu vou ser feliz. Mas eu estou trabalhando dia e noite, noite e dia, durante o ano, mas depois eu vou pegar aqueles 30 dias de férias e ali, sim, eu vou ser feliz. Sabe, você está empurrando a sua felicidade com a barriga. Você nunca vai atingir a felicidade. As pessoas que pensam, por exemplo, não, eu vou trabalhar muito agora e no final de semana eu vou ser feliz. Aí o sujeito ele entra dentro do carro dele, ele pega a família e ele resolve ir para um determinado lugar para assistir o pôr do sol, porque o pôr do sol naquele local é maravilhoso. Então ele fica numa estrada horrorosa, um trânsito horroroso, dá problema no carro dele. Quando ele chega lá, ele está explodindo de raiva, explodindo de ódio, mas aí ele senta diante daquele pôr do sol, por exemplo, sei lá, estou estando no pôr do sol, mas pode ser qualquer situação, né? E, de repente, por alguns segundos, ele tem uma sensação de êxtase. Mas logo depois ele tem que pegar o carro e voltar para casa. Ele vai ter que passar de novo pelaquela estrada, ele vai ter que pegar trânsito novamente, ele pode pegar chuva na estrada, e ele não está curtindo nada, porque a intenção dele, a não ser que ele tenha uma intenção diferente de vida, mas a intenção, eu estou imaginando aquela pessoa que simplesmente o único objetivo dele é o fim, ou seja, eu vou chegar lá, sentar na beira do rio e vou assistir o pôr do sol, eu vou assistir isso ou aquilo outro. Mas no decorrer do caminho, no trânsito, ele está nervoso, ele está irritado, ele está bravo porque o trânsito não anda, houve um acidente com um caminhão, mas que saco, justamente esse caminhão tinha que virar agora, tinha que capotar agora, e agora eu vou ficar aqui 2, 3 horas. Se você nunca ficou 2, 3 horas na estrada, eu já fiquei, e realmente não é nada agradável, né? Você está querendo chegar em algum lugar e aí acontece um acidente na sua frente. Mas tudo precisa ser contemporizado. Esse é o lado espiritual de nós analisarmos o sentido da vida. Porque a cada instante a vida está nos mostrando alguma coisa, o nosso espírito está querendo nos ensinar alguma coisa. Então, quando nós não prestamos atenção no momento em que a coisa está acontecendo, nós estamos sempre presos à Matrix. Existe uma matriz holográfica na qual ninguém consegue escapar.
Não há ninguém que entre dentro de um corpo humano, por exemplo, né, que utilize um veículo humano e que possa dizer, não, eu vivo completamente bem com isso, eu não tenho nenhuma preocupação, porque a Matrix ela não incide sobre mim. É mentira. É mentira. Né? Porque a Matrix ela está estruturada em crenças. A Matrix ela está estruturada em conceitos. Olha quantos conceitos equivocados nós temos dentro de nós. Eu comecei a fazer um trabalho agora, quer dizer, retomei um trabalho agora, né, que vocês podem acompanhar aqui pelo YouTube, as pessoas que me acompanham pelo YouTube, que é de procurar compreender melhor aqueles ensinamentos de Jesus, aquilo que eles viveram naquela época. Não para que eu vá... Eu não quero brigar com a religião, eu não quero discutir com a religião, eu não quero discutir com os religiosos, por exemplo. O que eu quero é simplesmente apagar de dentro do meu subconsciente conceitos equivocados desses 2000 anos. Então, quando você vê alguma coisa, algum tipo de informação, por um ângulo que você não conhece, automaticamente aquela mesma situação que eventualmente possa ter acontecido ou não, aquilo vai continuar incidindo sobre você, mas de uma forma diferente. Então, a saída da Matrix, ela está justamente estruturada nisso, de eu abandonar conceitos equivocados que existem dentro de mim, né? Para que eu possa ter uma qualidade de vida boa e entender essa questão aí do sentido da vida, eu não preciso fazer grandes modificações, grandes alterações. Há pessoas que acreditam que para se libertar disso tudo, elas têm que virar santas. Porque eu quero ascensionar, que eu vou ascensionar. Há pessoas que falam o tempo todo, não, porque eu estou ascensionando. Cara, como é que você pode ascensionar se você não consegue se libertar de conceitos? Você só está encarnado aqui, nós só estamos encarnados aqui porque nós estamos presos a conceitos. Conceitos, não importa se eles são certos ou errados, são errados quando eles me impedem de enxergar o horizonte. Eles são errados quando aquilo não me ajuda a cair, a entrar dentro de um processo de libertação. Então, o sentido da vida é justamente eu me aparelhar com tudo aquilo que já existe dentro de mim e não ir buscar do lado de fora a solução. Não adianta eu ficar rezando e pedindo, por exemplo, a um ser supremo, a Deus, que realmente me ajude a fazer coisas. É óbvio que a ajuda vem. O universo, tudo no universo é progressivo. Tudo no universo, ele tem por objetivo maior, sempre, a evolução, a libertação, sabe? É você sair. Imagina um carro estacionado, um carro qualquer estacionado não, atolado na lama. Qual é o objetivo único daquele motorista daquele carro? Ele não tem, o objetivo dele, imagina, você está numa estrada de terra e você quer ir para um sítio, mas de repente caiu um temporal tão grande, então virou lama e o teu carro atolou. O teu objetivo inicialmente era chegar no sítio, mas quando você percebe que o teu carro está absolutamente atolado, o seu objetivo não é mais chegar no sítio, o seu objetivo é sair do atoleiro, sair da lama, né? Então, é muito importante, como o sentido da vida, nós começarmos a compreender que é fundamental nós amarmos aquilo que estamos fazendo. Porque quando nós amamos aquilo que nós estamos fazendo, naquele momento que está acontecendo, isso é extremamente gratificante. Isso é extremamente gratificante. Só existe uma coisa que de fato satisfaz a nossa vida. Não é dinheiro, não é luxo, não é poder, nada disso satisfaz a nossa vida. Isso satisfaz momentos da sua existência e satisfaz o seu ego. Mas no momento em que você sair do corpo, você não vai levar dinheiro, não vai levar poder, não vai levar riquezas, não vai levar posses, você não leva nada, a não ser aquilo que está dentro de você. Então, quando nós começamos a compreender que o sentido da vida é eu permitir que o meu espírito atue por meu intermédio, então, quando eu estiver dirigindo, esse é um trabalho que eu faço entre eu e eu mesmo, sabe? Então, quando eu estiver dirigindo, eu vou ter que valorizar cada momento que eu estou ali. E nem sempre é fácil. Porque quando muitas vezes você sai para viajar, você está cansado, está esgotado, está irritado, está descontrolado,
né? O ideal seria todos nós fazermos um trabalho de burilamento, de purificação interno antes de pegar um carro e sair para viajar. E nós viajaríamos muito mais, nós aproveitaríamos muito mais, né? Existe um filme que eu sempre sugiro às pessoas, quando fazem os meus cursos, os meus treinamentos, sugiro que assistam, que é O Poder Além da Vida. Então, anotem, O Poder Além da Vida. Esse filme, por exemplo, ele vai te mostrar, dentro de conceitos orientais, dentro de conceitos budistas, que cada respiração sua é um ato de importância. A cada vez que você respira, você está permitindo que Deus atue por seu intermédio. Por exemplo, esse filme ele te mostra isso, não é? Esse filme ele nos dá a possibilidade da compreensão de que nós precisamos valorizar cada instante, a cada momento. Nós passamos pelas ruas, nós passamos por muitos lugares e, de repente, nós não olhamos o que está ao nosso redor, porque a gente só tem um objetivo, que é chegar naquele local. Quantas e quantas vezes, por exemplo, eu me vi dirigindo, saindo da minha casa, indo em direção ao consultório e passando pela praia, sabe? A praia é um lugar maravilhoso, é um lugar tranquilo, é um lugar de paz. Só você sentar ali e ficar de frente para aquele mar, vendo aquela movimentação da água, aquilo ali limpa a sua alma, mais limpa, de fato, a sua alma. E eu percebi, depois de muito tempo, que por muitos anos eu passava por ali como se eu estivesse andando numa estrada qualquer. Eu não percebia que existia o mar. Eu passei a perceber a existência do mar, brincadeira, né? Mas não é brincadeira, parece brincadeira, mas não é, através desse filme. Porque quando eu assisti esse filme, eu comecei a dar valor, ou procurar dar valor para tudo aquilo que acontece na minha vida. E especialmente até as coisas ruins. Porque as coisas ruins, elas nos ensinam muito mais do que as coisas boas. As coisas ruins nos ensinam, por exemplo, o que é importante. E se você não sabe que caminho tomar na sua vida, como eu até vou falar daqui a pouco, então é importante que você saiba o caminho que você não quer tomar, né? A vida, então, para uma imensa maioria das pessoas, é interpretada como sobrevivência, como um enfado, uma coisa enfadonha, uma coisa chata. Caramba, levantei mais um dia, eu vou ter que trabalhar de novo, eu vou ter que fazer as mesmas coisas de ontem. A imensa maioria da humanidade vive isso. Vive isso. As pessoas, elas são levadas a acreditar que o importante da vida, o sentido da vida é estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, construir família, construir coisas, prédios, pontes, estradas. E aí, de repente, muitas vezes, no meio do caminho, elas morrem. E quando elas saem do corpo, que elas olham para trás e elas percebem numa tela mental tudo que elas poderiam ter vivido e não viveram, porque elas não estavam focadas naquilo que era importante. Elas não estavam focadas naquilo que a espiritualidade traz, naquilo que a filosofia traz. Elas só estavam focadas no fim. E é isso que a Illuminati quer de cada um de nós. A Illuminati, na verdade, esses seres que nos governam, que nos comandam, que comandam até a nossa respiração, eles não querem que você preste atenção nos detalhes, nas minúcias. Eles querem que você esteja só focado. Sabe, a nossa energia, ela é drenada 24 horas por dia. Esses seres, eles vivem drenando a nossa energia. Eles se alimentam da nossa energia. Já tenho várias lives lá atrás falando sobre isso. A gente não vai se envolver muito com esse tema aqui agora, mas é importante, porque enquanto você pensa em trabalhar, construir coisas, ganhar dinheiro, não, porque eu não posso viajar agora, porque agora eu estou trocando de carro. Ah, mas eu também não posso fazer nada agora, porque agora eu estou trocando de casa. Eu também não posso fazer nada agora, porque agora meu filho vai entrar na universidade. Então, por 4, 5, 6 anos, eu vou ter que bancar a universidade dele. E quando vai ver, a vida passou e essa pessoa não se deu a possibilidade de existir, né? Existe uma imensa gama de pessoas que interpreta a importância da vida ou o sentido da vida como esse: criar coisas, fabricar coisas, criar estradas. Há situações como o Gustave Eiffel, né?
que criou a Torre Eiffel, o grande criador da Torre Eiffel. Existe um filme, que eu não lembro agora se está na net ou se está na Netflix, mas é um filme que eu assisti tempos atrás, que mostrava a vida deste homem que tinha por objetivo único, praticamente, da vida dele, criar a Torre Eiffel. Isso é uma coisa importante, porque, veja só, centenas de anos depois, quanto tempo depois, as pessoas hoje ainda têm, muitas vezes, o prazer de ir à França e tirar uma foto diante da Torre Eiffel. Então, há situações e situações. Você sabe quem construiu a ponte X, Y ou Z na sua cidade ou no seu estado? Você não sabe. É claro que a ponte é importante, é óbvio que a ponte é importante. Nós não estamos aqui fazendo uma apologia à miséria absoluta. Não. A ponte é importante, ela só não é a coisa mais importante da sua vida. Agora, se aquele sujeito que criou aquela ponte, que construiu prédios maravilhosos, por exemplo, né, vamos pegar pessoas que construíram obras-primas, né, da natureza, como Burle Marx, por exemplo, eles criaram coisas que vão existir pela posteridade. Mas eu não sei até o quanto, por exemplo, esse homem ele era feliz fazendo aquilo que ele fazia. Mas esse homem também não é importante para nós. O importante para nós é o que nós estamos fazendo. Quando você desencarnar, você será lembrado por quanto tempo? Quando você for embora, você será lembrado por quanto tempo? O sentido da vida é esse. É você viver a sua vida, criar coisas importantes para você e para toda a sociedade ao seu redor. A sociedade ao meu redor, por exemplo, ao seu redor, não está na minha cidade, na cidade em que você vive, está nesse planeta. Porque aquilo que você está criando, você pode estar gerando a possibilidade de auxiliar pessoas que estão muito longe de você, muito distantes de você. Então, o sentido da vida, no meu modo de entender, tanto filosoficamente como espiritualmente falando, é engrandecer a minha existência, fazer com que ela tenha se tornado importante. Para que eu nasci? A maior parte das pessoas nascem, não sabem nem por que nascem, nem por que vivem, nem por que morrem. Né? Parece gado. A maior parte das pessoas é assim, vai vivendo como gado. E chega num determinado ponto da vida, não conseguem compreender por que nasceram, ou para que nasceram. Qual a finalidade de estar aqui? Para criar filho? Não. Até leão faz isso. Então, o sentido da vida depende da nossa postura interna sobre como nós lidamos com as demais formas de existência. Quando me refiro a demais formas de existência, eu estou me referindo principalmente, né, às pessoas que não aceitam o que eu falo, as pessoas que batem de frente com aquilo que eu falo. Eu tenho um objetivo quando eu falo alguma coisa, mas, naturalmente, a pessoa que está me ouvindo nem sempre consegue conceber a vida por esse lado. Então, eu tenho que, como é que eu vou dizer? Eu tenho que saber lidar com a vida vegetal, com a vida animal. Você conhece pessoas em grande escala que estão preocupadas com a vida animal desse planeta? Volta e meia você vê vídeos. O legal do YouTube, do Instagram, do Facebook, são esses vídeos que colocam. O sujeito ele pega o cachorro dele, não sabe o que fazer com ele, ele entra numa autoestrada, abre a porta, joga o cachorro e vai embora. Veja, esse é o tipo de pessoa que é inferior a um animal. Uma pessoa que faz uma coisa dessa é inferior a um animal. O sujeito que está fumando numa estrada e já não chove há 10, 15 dias, 20 dias, 30 dias, ele pega a droga da ponta do cigarro dele e joga no meio do mato. Ele está pouco se importando se aquilo vai gerar um incêndio ou não. Como nós podemos interpretar o sentido da vida destruindo tudo aquilo que está ao nosso redor? O sentido da vida é nós contribuirmos, no meu modo de entender, para aquilo que realmente importa nessa nossa existência. Então, eu falei do reino animal, vegetal e mineral. O sentido da vida, ele está explícito. Porque esses reinos, eles não pensam. E eles não constroem nem destroem absolutamente nada. Eles apenas existem pelo tempo pré-determinado pelo universo. Né? Se nós passássemos a viver, por exemplo, como um vegetal, como um mineral, como um animal, um ser animal, mas aquele que não pensa, né, da forma como o ser humano pensa, então o mundo seria muito melhor, porque nós muito mais destruímos esse planeta do que nós construímos. Agora, sobre nós, falando nesse sentido,
Nós que podemos pensar, nós que podemos interagir com todos os sistemas de existência. É muito mais esperado de nós, por exemplo, é esperado de nós muito mais do que a imensa maioria das pessoas se predispõe a viver. Você conhece pessoas que vivam pensando que elas têm que trabalhar para melhorar a qualidade de vida do planeta? Você conhece muita gente que pense na vida animal, na vida mineral? O sujeito nem pensa na vida mineral. A vida vegetal ele até pensa, mas ele joga lá a ponta do cigarro, ele gera uma fogueira não, um incêndio miserável, que de repente vai pegar toda uma fazenda, vai pegar toda uma região, porque ele simplesmente pouco se importou, ele não teve a preocupação de pegar a droga do cigarro dele e jogar dentro do cinzeiro no carro dele. Né? Quantos e quantos incêndios não acontecem na época de seca dessa forma? Porque as pessoas não pensam. As pessoas não pensam nos animais. Eu gostaria que vocês assistissem também a live que eu vou fazer na semana que vem, porque nessa live eu vou falar bastante sobre isso, que é justamente uma forma da gente começar a sair da Matrix. Então, o sentido da vida é nós compreendermos que nós funcionamos como um organismo único, um organismo indissolúvel, indivisível. Nós não somos indivíduos. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, interfere em tempo integral em tudo aquilo que está ao nosso redor. Por mais que seja difícil para você compreender, aquilo que você está pensando agora está interagindo no todo, está interagindo dentro da consciência. A consciência é aquilo que nós chamamos de Deus, né? Jung chamava isso de inconsciente coletivo, mas é a consciência. Nós estamos todos dentro da consciência, nós estamos todos dentro de uma bolha. Ninguém escapa a essa bolha. E dependendo da forma como você pense, você vai estar batendo de frente, não. Você vai estar conectado com outras pessoas que você não conhece, nunca conheceu e nunca irá conhecer, que pensam de forma igual, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Da onde vêm muitos quadros obsessivos? Da forma como nós pensamos. Né? Vale então nos perguntarmos quais valores compõem a nossa maneira de viver. O que foi implantado pela sociedade, por essa sociedade caótica na qual nós existimos. Você é aquilo que você quer ser ou você é aquilo que seu pai espera de você? Que a sua mãe espera de você? Que a sua mulher, os seus filhos, seu marido, seus amigos, a sociedade espera de você? Você é aquilo que de fato você quer ser ou você é aquilo que as pessoas esperam que você seja? Porque o sentido da vida é você ser você. É você assumir o controle da sua existência. É você poder compreender o quanto é importante você ser autêntico. Então, como interpreto cada pensamento que eu produzo? É uma pergunta que eu faço entre o Palermo e o Palermo mesmo. Como interpreto cada pensamento que produzo? Cada atitude que tomo ou penso em tomar? O que tenho feito para melhorar a minha vida e a vida ao meu redor? Esses são questionamentos internos. Então, vamos lá, Milton, depois eu vou ler o que você escreveu, Milton. A Rita, a Adriana, só um minutinho, gente. Como você interpreta os seus pensamentos ou você simplesmente pensa? Cada atitude que você toma ou pensa em tomar, você mede as consequências? Porque tudo vai gerar uma reação. Cada atitude nossa, cada pensamento nosso gera uma reação. Nem sempre favorável, muitas vezes até, muito mais vezes até contrárias do que favoráveis. Há muitas pessoas, olha só, é impressionante isso, século XXI, terceiro milênio, mas há muitas pessoas que eu ouço, eu vejo, eu sinto o que elas estão colocando. Há pessoas que acreditam que vieram no mundo a passeio. Quantas pessoas você acredita que vieram no mundo a passeio? Pessoas que dizem para você, eu vim no mundo a passeio, eu não vim aqui, eu não nasci porque eu quis.
Eu não pedi para nascer, não, eu estou aqui obrigado, eu estou aqui obrigado coisa nenhuma. Todos nós que estamos aqui agora estamos porque trabalhamos muito para estar. Eu sei que existem muitas pessoas falando aí em lives coisas completamente diferentes disso, mas não importa, não briga, não bate de frente nem com eles, nem comigo. Procura sentir. Quando você ouvir alguma coisa, como isso, por exemplo, tente, estrutura isso dentro de você. Procure estruturar isso dentro da sua alma. Vê o quanto isso é importante. Então, você veio no mundo a passeio? Cara, existe na quarta dimensão locais muito mais agradáveis, por exemplo, para se estar do que na terceira dimensão. E ninguém chega a ocupar um corpo de terceira dimensão, uma personalidade de terceira dimensão, para vir aqui passear. Então, existem níveis de consciências muito mais prazerosos na quarta dimensão. Então, se você estiver diante de uma pessoa que diz, eu vim nesse mundo a passeio, procura ajudá-la. Porque essa pessoa precisa de ajuda. Essa é o tipo de pessoa que, quando sair do corpo, ela vai sair numa situação extremamente desastrosa. Infelizmente, é assim. Ela vai sair num sistema, numa forma de existência completamente desastrosa. Existe umbral, existem lugares sombrios, existe inferno, nada disso existe. Realmente não existe, porque na prática nada disso existe. Só que existe dentro do plano de consciência de cada um. Então, uma pessoa que venha sendo doutrinada, por exemplo, pela igreja e que acredite na existência do inferno, né, ela criou o inferno dentro da vida dela. E aí, quando ela desencarnar, provavelmente ela vai para lá, porque ela acha que ela é pecadora, que ela cometeu muitos pecados, que ela é uma pessoa que só o fato dela existir já é um pecado, porque ela não deveria nem estar aqui. Sabe, todos nós trabalhamos muito para estar aqui. Não está errado pensar em se divertir, não é isso que eu me refiro, sabe? O errado está em nós insistirmos em nos atermos à importância de nós trabalharmos, de alguma forma, a melhora da qualidade de vida do todo. Você pode passear? Você deve se divertir, você deve se distrair, isso é parte importante da vida, mas não só aquilo, só aquilo. Eu atendi uma pessoa, eu vou até procurar minimizar extremamente aquilo que eu vou falar aqui agora, para não se tornar assim tão claro quem seria a pessoa, especialmente para quem é da região. Mas eu atendi uma vez uma pessoa com 60 anos de idade que nunca havia trabalhado. Nunca havia trabalhado. Por quê? Porque quando ele nasceu dentro de um berço de ouro, vamos chamar assim. Então, ele teve uma qualidade de vida excelente. Se ele não conheceu o mundo inteiro, ele conheceu quase que, de repente, o mundo inteiro. Mas daí, um dia, esse homem, ele fez uma operação financeira errada. Ele perdeu tudo. Ele não sabia por onde começar a vida dele. Ele não sabia nem sequer pedir ajuda, porque ele sempre esteve num nível de consciência completamente ensimesmado, né? Completamente equivocado. Ele estava dentro de uma farsa, e a vida dele era uma farsa. Agora, quantas pessoas nós conhecemos desse jeito? Basta olhar aí as redes sociais que nós vamos ver uma porção de gente mais ou menos vivendo situações semelhantes. Eu estou aqui no mundo a passeio, mas não está, não está. O nosso grande objetivo nessa existência, para isso todos nós, todos, indiscutivelmente, todas as pessoas que estão encarnadas, por exemplo, nasceram com o objetivo de transformar esse planeta numa forma de existência mais agradável, mais saudável. Todos nós, absolutamente todos nós. Não é que nós só vamos sair desse nível de consciência quando nós virarmos santos, ou quando nós ascensionarmos, quando nós agirmos como santos. Não, eu não faço mais isso, não faço mais aquilo, mas fica se culpando, fica se punindo. Né? Mas existem várias formas de você perceber pessoas que estão saindo da Matrix, sabe? Que estão saindo desse nível de consciência sem sentido, que a imensa maioria da humanidade, 80%, provavelmente 70%, vamos pensar num número muito grande? Ninguém tem esse número, mas vamos pensar num número bastante grande. Porque a maioria das pessoas, elas não vivem a vida como elas deveriam viver. Elas vão se preocupar em viver a vida quando elas estiverem velhas.
E a vida é para ser vivida a cada instante, a cada momento, sabe? É por isso que é importante você fazer o que você gosta, né? Muitas pessoas me perguntam, poxa vida, mas eu não vejo você saindo, eu não vejo você viajando, eu não vejo você fazendo nada, mas eu estou satisfeito com aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço me traz felicidade, porque eu interajo com pessoas dia e noite, dia e noite. Tantas e tantas pessoas, por exemplo, nós atendemos nesses atendimentos online que nós não conhecemos. São pessoas que semanalmente acabam nos mandando algum tipo de mensagem dizendo, poxa vida, o trabalho de vocês fez a diferença, esse trabalho fez a diferença. É claro que quando eu atendo paciente no consultório, eu estou vendo a diferença. E a pessoa está me passando, ela entra no consultório de uma forma, ela sai do consultório de uma outra forma. Então, isso para mim é prazeroso, é saber que, de repente, eu posso ter a possibilidade de auxiliar uma pessoa a respirar melhor, a viver melhor. Então, só isso importa, o que nós podemos levar. Porque conforto, privilégio, como nós já falamos, né? Isso é tudo ilusório, nós não levamos absolutamente nada disso quando nós saímos do corpo. E aí, de repente, aquilo que eu já havia dito, se eu não sei agora, nesse exato momento, o que eu quero da vida, porque não é fácil você saber o que você quer da vida, especialmente adolescentes, né? Quando vai adolescentes no consultório me procurando, caramba, eu quero saber o que eu faço na minha vida. Poxa, é difícil você dizer à pessoa, ou ajudar aquela pessoa a entender o que ela quer da vida dela, sabe? O que ela quer para a vida dela, que de repente nem você sabe. Nenhum de nós aqui, no fundo, sabe. Mas cada vez, por exemplo, que alguém me diz, olha, eu não sei que profissão seguir, eu pego a pessoa, eu digo, olha, pega um caderninho, uma agenda, sabe? E escreve numa folha tudo que você não quer ser na vida, e na outra tudo que você quer ser. Então, tudo que não quer ser vai ter um número de informações muito maior. Né? Por exemplo, jovem, eu não sei o que eu quero fazer, não sei para que eu vim aqui. Tá, você gostaria de ser mecânico? Não, então tá, então você já sabe que não gostaria de ser mecânico, nada contra os mecânicos, nada. Então, todas as profissões, as funções, todas elas são muito importantes. Eu estou procurando me situar melhor naquilo que eu acabei de falar. Você gostaria de ser escafandrista? Você gostaria de ser policial? Você gostaria... Então, você começa a perguntar, começa a fazer um questionamento interno. Porque aí, automaticamente, quando você identificar o que você não quer ser, aquilo que realmente você quer fazer, aquilo começa a se tornar mais claro. Então, eu acho uma coisa extremamente constrangedora, e é isso que acontece com a humanidade no geral. Sabe, eu acho que é impossível nós convivermos com a miséria humana. Miséria humana, nem me refiro apenas à miséria financeira, que isso é terrível, né? E não fazemos nada para mudar, isso é constrangedor. Todos nós podemos fazer alguma coisa para mudar isso. Aí, de repente, vão falar, poxa, mas será que eu tenho que fazer o que muitos grupos espíritas fazem, sair da sopa para mendigo à noite, dar alimento, almoço, café da manhã? Cara, se isso vai te trazer felicidade, faça. Mas é importante que você tenha a consciência de estar fazendo alguma coisa certa nesse sentido. Sabe? Levar felicidade a alguém. Só o fato de você existir, só o fato de você conseguir ser um exemplo para pessoas que estão te seguindo, você não vai ser exemplo para todo mundo. Porque, não sei, naturalmente, eu não sei o quanto vocês já pensaram nisso, mas cada vez que você pensa, alguém está pensando junto com você. Quando você sai na rua, quando você sai da sua casa, do seu local de trabalho, você acha que ninguém está te vendo, mas tem muita gente olhando você, sabe? E quando você está crescendo, por exemplo, tem muito mais gente olhando você, não feliz, de repente, pelo seu crescimento, mas torcendo pela sua queda. Isso é um fato, né? Então, quando você está existindo, você está dando a possibilidade, de repente, de alguém falar, poxa, aquele cara fez isso e deu certo, eu vou fazer também. Então, o nosso pensamento ele é extremamente criador. Nós ajudamos a humanidade quando nós paramos de fazer bobagem. Eu não preciso fazer trabalhos voluntários para auxiliar a humanidade. Henry Ford nunca fez, sei lá, acho eu que nunca fez um trabalho voluntário nesse sentido, mas acontece que ele tinha decidido que ele iria fazer carros muito potentes para pessoas que queriam ter um carro melhor
do que aqueles carrinhos simples que se fazia naquele momento. Isso para ele era um momento de felicidade. Isso trouxe a ele, levou a ele felicidade. E aí, de repente, nós vamos pegar Nikola Tesla. Coitado de Nikola Tesla, nunca conseguiu levar adiante os seus trabalhos, os seus processos de existência. E, no entanto, agora, com a morte dele, quanto, por exemplo, a nossa ciência atual vem utilizando aqueles conceitos de Nikola Tesla, mas ele era feliz porque ele tinha a intenção de ajudar o mundo, ele queria que o mundo tivesse energia gratuitamente. Imagina, como é que num mundo capitalista como o nosso vai se permitir que a energia seja de graça? Não, a energia é algo que eu posso cobrar caro e todo mundo vai ter que pagar, porque senão todo mundo vai ter que tomar banho frio. Ninguém vai ter energia elétrica, não vai ter condição de assistir live através da internet, não é? Bom, isso tudo nos leva a uma competição. Então, o sentido da vida não é a competição. Nós não temos que competir com as pessoas com quem nós convivemos. A nossa competição é conosco mesmo, né? Então, quando nós competimos com as pessoas, nós nos colocamos... A competição, ela nos coloca contra nós mesmos, é isso que eu queria colocar. A competição, ela não é saudável, se eu for pensar de forma humana. Porque eu não tenho que ser melhor do que um outro terapeuta ou do que uma outra pessoa. Eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje, do que eu fui ontem, do que eu fui há um ano atrás, do que eu fui há 10 anos atrás. A minha competição é comigo mesmo. O sentido da vida é esse. Eu só vou melhorar, eu só vou me libertar quando eu me despojar de conhecimentos antigos. Por exemplo, quando eu comecei a estudar para me tornar um terapeuta, não sei quantos livros eu já li na vida nesse sentido, né? Quantos cursos eu já fiz, e de repente, para que me serviram aqueles cursos? Naquele momento em que eu fazia os cursos, eles eram muito importantes. Hoje, praticamente não utilizo absolutamente nada daquilo que eu aprendi em nenhum desses cursos. Isso significa o quê? Isso significa que eu permiti que o meu próprio espírito atuasse de forma ordenada dentro de mim. Bom, essa competição, só para a gente fechar, ela nos coloca... Essa competição que nós temos entre nós e nós mesmos, ela nos coloca no real... Ela nos coloca no caminho da real libertação que a gente busca. O grande objetivo, sabe, um dos grandes sentidos da vida é nós nos libertarmos de conceitos equivocados. Coisas que não só estão sendo introjetados dentro da nossa alma nos últimos 2.000 anos. Nós não podemos culpar um grupo de pessoas pelo flagelo que nós vivemos na humanidade. Isso é pela existência de milhares e milhares de anos, são muitos os milhares de anos. Nós estamos existindo nesse planeta há um número incalculável de anos, sabe? Então, nós já vivemos muitas realidades, nós já vivemos no passado, na Lemúria, na Atlântida, por exemplo, nós éramos seres muito mais evoluídos, muito mais... completamente distantes daquilo que nós somos agora. Então, quando nós pensamos na Atlântida, a gente pensa que está pensando no futuro, porque quando você começa a canalizar determinadas informações, você se vê no futuro, você acha que está no futuro, mas no fundo você está na Atlântida. A Atlântida ela deixou de existir fisicamente, né? Mas acontece que no plano etérico ela continua existindo. E essa nova raça raiz, ela vai ser a continuidade daquilo que nós vivíamos lá. Bom, se eu não entender isso, né, eu vou levar a minha vida ao fracasso. E eu vou pura e simplesmente fazer aquilo que a humanidade vem fazendo, sabe? Se eu não consigo compreender que o sentido da vida é me libertar de coisas que não servem mais, isso vai me deprimir, sabe? É isso que deprime a humanidade e leva a humanidade a consumir toneladas de antidepressivos. Olha quantas pessoas hoje estão utilizando antidepressivos. Quantas pessoas estão sendo tratadas como ansiosas, pessoas em pânico, pessoas depressivas, pessoas
frustradas, fracassadas. Por quê? Porque existe um interesse muito grande por parte de um segmento fundamental, importante na sociedade, que ninguém se cure de absolutamente nada. Então, se eu não mudo o sentido da minha vida, se eu não procuro compreender agora o sentido dessa minha vida, com certeza absoluta, lá na frente eu vou estar utilizando também antidepressivo, porque é essa expectativa que existe em cima de nós. Esses agrupamentos, eles estão pouco se importando se você vai ser feliz ou não, se você vai se curar ou não. Eles estão simplesmente se importando com o medicamento que você vai usar. Então, existe toda uma estrutura focada para que as pessoas fiquem cada vez mais aprisionadas aos medicamentos. Só que essa nova raça raiz não existe mais necessidade de medicamento, né? Mais uma vez eu vou falar, procurem assistir a live que eu vou fazer na semana que vem, que vai ser uma live semelhante a essa, ou seja, a nível de tempo, né? Mas onde nós vamos falar das possibilidades reais e as únicas possibilidades que nós temos de gerar processos de libertação, nossa libertação com relação a esse plano hipnótico que se vive nesse planeta. Então, hoje, o que eu vejo no consultório? As pessoas não vivem, as pessoas não dormem, as pessoas não respiram, as pessoas não são felizes, as pessoas não se olham. Elas não se permitem sequer buscar a compreensão do que estão, do que são e do porquê elas estão aqui, né? Então, você, por exemplo, se faça essa pergunta, para que você está aqui? Não por quê, para quê? Qual a finalidade de você estar aqui? Qual a finalidade de você estar aqui agora existindo? Você está aqui para constituir uma família, para você estudar, para construir uma empresa, dar emprego para muita gente? Isso é importante, é óbvio que é importante. Mas não é disso que nós estamos falando aqui, porque isso não é o sentido da vida. Porque se você criar uma empresa e dar emprego para 1000 famílias, por exemplo, é claro que é óbvio que isso é importante. Mas isso não vai alterar absolutamente nada quando você sair do seu corpo. Porque quando você sai do seu corpo, esse personagem, ele simplesmente vai se misturar em uma série de outros personagens anteriores ao que você acabou de viver. Então, nós precisamos fazer diariamente um exercício de humanidade. Assim, a fome, o abandono, o desespero, tudo isso tende a ser substituído por luz. E é justamente a luz que nós viemos trazer ao mundo. Nós viemos trazer luz ao mundo. Nós viemos trazer a luz do Criador ao mundo. Nós viemos aqui para justamente fazermos a diferença. Se nós estamos aqui pensando, por exemplo, que Deus está no controle da existência na Terra, nesse planeta, não está, não. Não está. Não está. Existem agrupamentos altamente capacitados, cuidando de tudo para que nada mude. Nada nunca muda. Você nasce, vive e morre, vai nascer de novo, vai viver e morrer, vai nascer, vai viver e morrer, porque a terceira dimensão ela vai se perpetuar para muita gente. Porque essa é a intenção. Essa é a intenção desses agrupamentos que coordenam a vida num planeta tridimensional. Mas Deus, então, nos abandona? Claro que não. Deus, ele habita dentro de nós. Eu posso utilizar essa frequência chamada Deus nas minhas atitudes, isso é a frequência messiânica, a frequência de Mashiach, né? É justamente quando eu começo a experienciar a estrutura do Deus interno, do Criador, aliás, desculpe, do Cristo interno, o Cristo interno, né? Todos nós experienciamos o Cristo interno cada vez que nós nos predispomos a ajudar alguém. Cada vez que você esquece de você para ajudar alguém numa situação perigosa, por exemplo, você está incorporando o Cristo planetário, o Cristo universal. O problema não está no dinheiro, o problema não está na matéria, o problema está na desconexão que cada um de nós tem com a luz, que alimenta a todos nós. Nós somos muito mais do que possamos imaginar. Nós somos muito mais, infinitamente mais. Bem, eu procurei ser o mais breve possível, porque isso aqui seria um assunto para se estender bastante. Porque agora eu vou ver o que vocês estão falando aqui, vou ver também o pessoal do Instagram, o que está falando, justamente para a gente poder conversar, que você não vira um monólogo, né? Salvador Arruda, mas olha só, seja bem-vindo. Deixa eu ver desde o início o que vocês estão falando aqui no YouTube e Facebook.
Legal, Paloma, obrigado. Boa noite a todos vocês que estão me dando boa noite aqui. Fico muito feliz com a presença de todos vocês. A Lúcia Marisa Londero. Boa noite, obrigada por esse ensinamento, gratidão. Eu sou muito feliz. Eu fico feliz por isso também, já tinha falado, né, Lúcia? A felicidade, ela é um estado de espírito. Você pode ser feliz ou infeliz com aquilo que você tem. Se aquilo que você tem é ruim, então você tem que ser feliz com aquilo, porque se você estiver infeliz com aquilo que você tem, que é ruim, aquilo vai ficar pior ainda, né? Boa noite, boa noite. Tudo isso está me vindo na hora certa. Valéria Couto está dizendo, no dia certo, no momento exato. Que bom, fico feliz por isso. O Paulo Martins, verdade, quando estou em paz, eu me sinto pleno, satisfeito. Uma pena que, eu não sei você, né, Paulo, mas é uma pena que eu não fique assim, não consiga ficar nesse estado, nesse flow, né, de espírito um tempo bastante grande. Mas é um trabalho que eu faço, entre eu e eu mesmo. Sinto paz quando estou viajando pelas estradas do sertão nordestino. Puxa, isso deve ser um privilégio, hein? Isso deve ser um privilégio. Porque aquele lugar todo, ele é um lugar mágico, né? Extremamente mágico. A energia maior desse nosso planeta não está aqui no sul, no sudeste. A energia maior desse planeta está naquele norte e nordeste lá mesmo. Rita, boa noite. Lúcia, Paloma. Acredito que todas as pessoas espiritualizadas foram levadas à questão do sentido da vida, como algo prazeroso, já que tem apenas alguma cultura religiosa. Nos foi incutido que o prazer é algo ruim. Não, o prazer não é ruim. Se eu disse isso, ou se eu me fiz entender dessa forma, me perdoa, Paloma. Não, o prazer é uma coisa boa. O prazer, ele é fundamental. É fundamental. Eu tenho que ter prazer naquilo que eu faço. Né? Eu tenho que ter prazer quando eu estou dirigindo, quando eu pego um congestionamento, eu preciso sentir prazer, eu preciso vivenciar esse momento. Eu conversava na semana passada com uma paciente e ela tem uma empresa, ela mora em Santos, mas ela tem uma empresa em São Paulo. Então eu estava dizendo a ela, caramba, você sobe e desce todos os dias? Ela sim. Eu falei, eu fiz isso durante muitos anos também, 40 anos atrás, 30 anos atrás. Não, eu faço. E como você lida com isso? Nossa, é prazeroso, Palermo. Eu esqueço da vida. Por quê? Porque eu estou sempre estudando. Então eu compro cursos, eu coloco ali, eu vou ouvindo, sabe? Quando eu vou ver, eu cheguei na empresa. Isso é bacana. Então, ela não está irritada com o trânsito em São Paulo. Ela não está irritada, aborrecida com aquilo que está acontecendo, porque ela está num nível de consciência diferente. Né? Nós estamos onde está o nosso pensamento. Então, o prazer, ele é fundamental. Ele é fundamental. É fundamental porque sem o prazer a nossa vida se torna amarga. Elizabeth, muitas vezes terceirizamos a nossa felicidade em benefício de outras pessoas. Ou seja, anulamos a nós mesmos para ver o outro feliz. Isso é completamente errado, né, Elizabeth? E pior é que você sabe disso, você é uma terapeuta. Mas nenhum de nós consegue escapar disso. Porque todo mundo quer ver, por exemplo, eu não tenho filhos, não é? Mas eu quero ver as pessoas com quem eu convivo felizes. Então, se eu não prestar muita atenção, eu vou dedicar uma grande parte da minha vida a essas pessoas que eu gosto muito. As pessoas que eu gosto muito, eu não estou nem falando a nível de familiares, são pessoas do meu relacionamento, do meu dia a dia, pacientes, por exemplo. É muito importante a gente saber dividir. Paloma, no sentido religioso, a vida, o trabalho, as demais escolhas devem ser pautadas no sacrifício, porque era isso que Deus queria para a gente. Pois é, mas isso as religiões, elas são criação do homem para manipulação do próprio homem. Nenhuma religião foi criada por Deus. Nenhuma religião foi criada por nenhum ser, por nenhum avatar, né? Jesus não criou religião, Buda não criou religião, mas isso não significa que as religiões sejam de todo ruim. Muitas vezes, se você não tivesse religião nesse planeta, a vida poderia ser mais densa, mais pesada do que efetivamente ela é.
O problema todo é que nós não sabemos peneirar. Nós precisamos peneirar. Há coisas que servem e coisas que não servem. As pessoas que procuram, que me assistem, sei lá, assistem essas lives, são 303 lives hoje, número 303. Eu estou sempre falando exatamente isso, sabe? Não acredite em nada, não acredite em ninguém, não acredite em mim. Não acredite, não acredite, porque acreditar é fé burra, mas você deve dar crédito. Quando eu dou crédito a alguma coisa que alguém está me dizendo, eu estou permitindo que aquilo que a gente chama de fé, ou seja, o meu eu interno, decida se aquilo serve para mim ou não. E aí eu transformo aquilo numa coisa boa. Ontem mesmo assisti uma live de uma pessoa que falou uma porção de coisas que eu achei bastante interessantes, né? Mas boa parte das coisas que ele falou eu não aceito em nada, de forma nenhuma. Mas outras coisas que essa pessoa falou me engrandeceram, me engrandeceram. E aquilo que ele falou, de repente, que eu não conseguia aceitar naquele momento, ontem, né? Daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos, se eu ainda estiver aqui, é possível que eu passe a aceitar, porque eu não consigo enxergar a vida pelo foco que ele enxerga. Mas quando você pega uma pessoa e manda ela olhar pelo buraco de uma fechadura, né, você tem um mundo, mas ela não vai ver o mundo, ela vai ver o mundo por aquele buraco de fechadura. Aí quando você vai aumentando o buraco, aí automaticamente você vai criando uma amplitude de visão, né? Então, muitas coisas que nós aprendemos e que são embutidas em nós de forma errada, nesse momento de transição planetária que nós estamos agora, é bastante saudável quando nós começamos a perceber que nós podemos mudar a nossa forma de ver aquilo. Então, de repente, uma coisa que você sempre usou de forma errada, equivocada, você vai passar a utilizar de uma forma diferente e vai fazer toda a diferença. O Milton, acho que estamos tão... Acho não, é assim mesmo, né? Mas vamos lá. Eu tenho aqui a possibilidade de mostrar a vocês as coisas e não uso as coisas. Eu sou muito, muito tapado mesmo. Mas vamos lá, para vocês todos lerem. Acho que estamos tão envolvidos pelo sistema, boletos, contas, sobreviver, que teríamos que sair completamente dele, assim como nos tempos de Jesus. Olha, eu entendo o que você está falando, Milton, porque eu, sinceramente, muitas vezes penso, né? Alguém falou em Nordeste, acho que foi você, viver no campo. Eu conheço pessoas que eu conhecia 20, 30 anos atrás, e hoje eu não encontro mais, de repente, um dia eu acesso a pessoa está morando numa zona rural no interior de São Paulo, sabe? E, de repente, largou tudo. E foi viver a vida que queria viver. Se ela está se realizando ou não, eu não sei exatamente, porque eu não vivo dentro dessa pessoa, né? Mas eu conheci, por exemplo, há uns 20 anos atrás, um casal do Rio de Janeiro, um casal carioca, né? Ele tinha, no Rio de Janeiro, uma atividade extremamente comprometida. A vida dele era muito comprometida com o trabalho que ele desenvolvia. Só que, de repente, um dia, deu na louca dele, como ele falou, deu a louca na minha cabeça, falando, eu larguei tudo aquilo, eu comprei um sítiozinho, uma chacrinha numa área rural, e a gente hoje come o que planta. Ele estava muito feliz com aquilo, ele não estava tentando me convencer de absolutamente nada, ele estava realmente feliz. Então, quando você faz alguma coisa, Milton, e aquilo te dá felicidade, aquilo te leva à felicidade, então está valendo a pena. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. A Cris. Sempre digo que a vida é sobre nós mesmos e nunca sobre os outros. É exatamente isso. A Valéria Couto. Mais torcedor pela nossa queda do que pela nossa vitória. Acho que estava com relação àquilo que eu falei ainda há pouco, sim. Porque nossa vitória vai diminuir a rapidez da vida folgada e proveitosa que levam te empatando de seguir independente deles. Sabe, Valéria, não é difícil viver nesse planeta. Eu agora, nesse momento da minha vida, quando eu olho para trás, eu percebo que muitas coisas... Eu dei tanto murro em ponta de faca,
mas tanto murro em ponta de faca, que eu devo ter uma mão muito forte, porque ela está aqui. Eu não arrebentei a minha mão, mas cada vez que eu dava murro em ponta de faca, eu pura e simplesmente estava me impedindo de atingir objetivos. Zuleide, você concorda que a felicidade, de alguma forma, está diretamente ligada à espiritualidade? Sim, sim. Zuleide, é claro que sim. Eu sou um espírito, eu não sou uma pessoa. Então, só o fato de eu conseguir compreender que eu não sou humano, que eu apenas estou humano, isso já me traz felicidade. E o que me leva a esse tipo de conceito é a espiritualidade, né? É claro que a filosofia também, óbvio. É que o meu caminho ele é muito mais espiritualidade do que filosofia. É que ambos se misturam, né? A Cris, eu estou aqui para obter conhecimento em todos os sentidos. Eu também, eu também, eu também. Semana passada comecei a ler um livro X, de um autor que já desencanou, um autor brasileiro, né? E ele citava, logo no começo do livro, 4 outros livros. Açaí, eu comprando os 4 outros livros. Eu preciso, sabe, eu tenho uma necessidade muito grande de novas informações. Porque aquilo, se eu não mudar, se eu não buscar novas informações, se eu não mudar a minha forma de interpretar determinadas situações, eu vou me fadar ao fracasso. E quando eu der por mim, quando eu der conta da minha existência, eu vou estar perdido, terei perdido mais uma oportunidade de vida. Ah, Salvador. Salvador Arruda, meu amigo Salvador. Boa noite, excelente live, obrigado por estar participando. Valéria Couto, é necessário criar um bloqueio contra essas más energias. O bloqueio é simplesmente não aceitar. E não há como explicar isso. Não há. Porque cada um de nós vai vivenciar isso que eu acabei de falar agora, não aceitar, de uma forma diferente. Sair da Matrix é atingir. A Sônia está perguntando: sair da Matrix é atingir a quinta dimensão? Não, querida, não, 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 não. A quinta dimensão, ela é um nível de consciência muito distante da nossa aqui agora. Primeiro, para sair, por exemplo, sair da Matrix, eu tenho que parar de encarnar, né? É o primeiro passo. Mas parando de encarnar, não vou estar na quinta dimensão. Eu vou estar num nível da quarta dimensão. Eu vejo que tem muita gente falando aí de quarta dimensão baixa, quarta dimensão alta, isso, aquilo outro. Mas, para você entender o que eu penso, Sônia, procure imaginar uma régua, tá vendo? Uma reguinha, aqui, ó. Uma reguinha, ela vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Mas ela não dá um pulo, um salto quântico do 0 ao 1. É 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,9, 1. Mas não é assim tão simples. É 0,0, para chegar no 0,1, 0,1, 0,01, 0,02, 0,03, até chegar no 0,1. Mas também não é tão simples assim, porque é 0,001, 002, 003, até você atingir os objetivos. Então, a sair da Matrix, principalmente, nos leva à necessidade de atingir um nível de consciência, vamos chamar de 4,5 na escala dimensional. Né? Por exemplo, Sônia, Marister, Valéria, se a gente está tendo aqui a oportunidade de falar sobre isso, é porque nós já saímos do nível de consciência de tridimensional. Nós já estamos vibrando na quarta dimensão em 4,1, 4,2, talvez algumas pessoas 4,3. Todo esse grupo que está aqui me ouvindo, na verdade, está no nível dimensional mais elevado, né? Mas a gente só sai desse nível de consciência, ou só sai da Matrix, quando a gente chegar em 4,5. Não leve isso ao pé da letra, porque isso não existe. É só uma tentativa de explicar algo difícil de entender. Bom, eu vou ter que ler um pouquinho, eu vou parar um pouquinho vocês aqui, porque senão o pessoal do Instagram vai ficar bravo pra caramba. Vamos lá. A Neuza Rebelo. Pois é, Neuza. Ela pergunta por que a sua voz está mudando. Eu acho que isso sempre acontece, Neuza. Infelizmente, sempre acontece. Mas acontece no celular. Talvez seja problema já no meu celular, que já tem 4 anos de existência, ou talvez no sistema utilizado pelo Instagram. Não sei te dizer.
Paganini, eu não consigo encontrar a paz. Mesmo com remédios, não me sinto bem. Olha, você precisa de ajuda. Não é o remédio que vai te deixar bem. Remédio nenhum vai conseguir te deixar bem. Qualquer tipo de medicamento nesse sentido vai bloquear uma série de glândulas importantes aí dentro do seu cérebro, mas isso não significa que está alterando o curso da história. É importante você buscar mais informações sobre você mesmo. Deixa eu ver aqui, Paloma. A Paloma. Deixa eu colocar para vocês lerem, porque quando a gente sai daquela conexão, para voltar demora um pouquinho, pelo menos eu. Justamente o que o senhor explanou, que quem tem uma formação puramente religiosa, ele é questionável, sim, cultural e familiarmente, nos foi ensinado diferente. Eu sei que sim. Mas isso não está relacionado, Paloma, não está relacionado a essa existência. São muitas existências, muitas existências. Antes, por exemplo, da vinda de Jesus, nós tínhamos Abraão, nós tínhamos Moisés, nós tínhamos Jacó, nós tínhamos uma série de seres, mas o mundo não começou ali, como se coloca dessa forma, não é? Todos nós já vivemos na Atlântida, todos nós já vivemos na Lemúria, todos nós já vivemos, por exemplo, na Grécia, nós já vivemos na Ásia. Nós estamos com culturas sendo introjetadas, cultura sobre cultura dentro do nosso corpo emocional, dentro do nosso subconsciente. Mas é óbvio que a religião ela contribui para um bloqueio, né? Para um bloqueio de compreensão, para um bloqueio de entendimento. Mas ela não pode, nós não podemos permitir que esses bloqueios definam como será a nossa existência. Pedro, seja bem-vindo, Pedro. Acredito que a raiz da depressão é a frustração. De fato, as pessoas não encontram o verdadeiro sentido da vida, então se frustram e acabam deprimidas. Acredito, deixa eu colocar para vocês lerem também, senão só eu fico lendo. Acredito também, o autoconhecimento é uma das formas para encontrar o caminho do meio. Obrigado pela live. Imagina, sou eu que agradeço você estar participando aqui, Pedro. Pedro é um amigo, é um terapeuta também, não é? A frustração, tudo isso acontece porque nós não somos induzidos a compreender espiritualidade. Nós não somos induzidos a buscar informações na espiritualidade. Não se ensina isso na escola, né? Muito pelo contrário. Dependendo do nível que uma pessoa tenha de existência, será dito a ela, pare de se preocupar com espiritualidade, porque isso é coisa de gente ignorante, isso é coisa de gente idiota, isso é coisa de gente que não chega em lugar nenhum, porque esse é o efeito primordial da Matrix, esse é o efeito primordial. Então as pessoas vão se frustrando, por quê? Porque elas vão trabalhando em cima de conceitos milenares que estão dentro dela. Enquanto essas pessoas não conseguem se libertar desses conceitos milenares, elas continuam fadadas ao fracasso. Deixa eu ver agora quem é aqui. Vi não. Mas acontece que apenas a Cristo é que leva ao Pai. Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Concordo com você, concordo plenamente com você. Joana, nós estamos na nossa melhor versão. Temos que nos autocurar. Basicamente é isso. Todos os conceitos que nós temos, aqueles que nos servem, a gente leva adiante. Aqueles que não nos servem, a gente deixa de lado. Que dimensões são essas? Então, Vinão, são muitas as dimensões de consciências. E eu não tenho como falar sobre isso aqui agora, mas eu tenho várias lives falando sobre isso. Se você entrar, aí eu estou vendo que você está pelo YouTube, procura uma live que eu falo sobre multidimensionalidade do ser. Nessa live, eu falo sobre as dimensões de consciência.
José Souza, deveríamos desde criança estudar a espiritualidade, a reencarnação, lei do retorno. Existem grupos, existem agrupamentos nesse nosso planeta que vivem estudando isso também e também não saem do lugar. Né? É que nós precisamos viver tudo. Não dá para nós vivermos espiritualmente falando ou materialmente falando, tem que viver os dois. Os dois precisam realmente viver isso. Mas deixa eu ver o que o José Souza coloca aqui. Deveríamos, desde criança, estudar a espiritualidade, a reencarnação, a lei do retorno. As religiões dominantes e os governos escondem isso do povo para manter o poder. O Cristo já ensinou, porém, a coberta. Quando nós começamos a estudar a vida de Jesus, por exemplo, a gente vai ver em vários momentos que ele dizia, né, para os próprios apóstolos dele, para as pessoas que o seguiam, né, aquilo que eu faço agora, vocês vão fazer. Tanto que depois que ele foi embora, os apóstolos dele fizeram exatamente a mesma coisa que ele fazia. Né? Bom, o Vinão está dizendo, José, não existe a reencarnação, isso é contra a Bíblia. Contra a Bíblia. Então, essa pessoa está dizendo aqui, José, não existe reencarnação, isso é contra a Bíblia. É justamente disso que nós estamos falando aqui hoje. Mas, enfim, eu tenho que estar com a minha mente aberta. O importante, Tânia, a Tânia está dizendo, o importante é o despertar. Pessoal, 1h30 de live, eu quero agradecer muito a todos vocês que puderam participar, muito mesmo. Estou feliz com a participação de todos vocês, espero que eu tenha conseguido auxiliar de alguma forma com algum tipo de informação. Né? A live ficará gravada no Instagram, no Facebook e no YouTube também. Pessoal,